presença de Deus. O inferno sabe que existe uma nuvem da presença de Deus sobre essa nação. E algo que impede a presença de se manifestar se chama pecado. Existem alguns pecados que são seríssimos, que vão contra o caráter de Deus, a grandeza de Deus, a onisciência de Deus, a benignidade de Deus. Agora entenda, nós vivemos num país democrático. E quando o Espírito Santo falou comigo em Toronto, Canadá, sobre o sul do meu país, eu deixei tudo. E há 4 anos atrás nós viemos e eu conheci um profeta nesse estado. Um profeta que precisa ser amado e respeitado. Pastor Narciso Parisotto não é pastor porque quer ser pastor. Nós não somos pastores porque queremos ser pastores. Porque eu sei que vocês também, muitas vezes, como eu, quis voltar para trás. De tanta diversidade, de tanta dificuldade. Mas entenda, é um chamado. Deus nos vocacionou e nos chamou para isso. É um chamado, é uma vocação. Entenda, cada um de vocês que se encontra aqui, entenda, você é formador de opiniões. Tua opinião, irmão, influencia a vida. Por isso eu louvo a Deus pela Igreja Católica que está se posicionando. Por isso eu louvo a Deus por homens de bem nessa nação que está se posicionando. Pessoas que amam esse país, que ama esta nação, que ama esse estado. O estado de Santa Catarina é o berço do avivamento para a nossa igreja, irmão. Eu conheço a igreja do Evangelho quadrangular no mundo todo. Eu já estive em várias, convenções internacionais. Eu conheço a igreja quadrangular no mundo todo. Eu conheço a igreja quadrangular no Brasil todo. Nada se compara a esse estado, porque existe um profeta nesse estado. E eu quero que vocês entendam isso. E por causa dessa unção, irmãos, Deus tem abençoado esse estado. E entenda, quando você tem uma enfermidade, você fala assim, é a minha diabetes. Se ela é sua, então fica com ela. Mas quando você se levanta e repreende a enfermidade, ela não te pertence. A vontade perfeita de Deus é te curar. Nós somos profetas e você profetiza na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, no seu corpo físico. Nós somos profetas de Deus. E eu quero que você entenda isso. E muitos falam assim, olhem para mim. A política do diabo. Por isso o diabo está deitando e rolando. Diga a política de Deus. Não ouvi. Nós temos que aprender a profetizar o contrário. Diga. Sempre quando o avivamento chega numa nação, a primeira coisa que Deus faz é mudar a classe política. Por isso é nossa responsabilidade. Nós vivemos num país democrático constituído por leis. Leis que são regidas por pessoas que nós votamos e são os nossos representantes. Por isso, se essas leis forem aprovadas, esqueça o avivamento desse país. Por isso eu tenho me desprendido, irmãos. E é a nossa responsabilidade como igreja, como homens de bem, pessoas que amam essa nação, nos posicionar. Por isso tu és profeta nessa região. E quando a Bíblia diz em Isaías capítulo 36 e 37, do inferno cercou Jerusalém, o diabo tem dominado o mundo todo, com pecado e com adversidade. Nunca se viu tanta manifestação de Deus e nunca se viu tanto pecado. Nunca se viu tanto pecado, destruindo vidas, famílias, lares, jovens. Entenda, Deus constituiu a família. E quando a família é destruída, uma cidade é destruída, uma nação é destruída. Nós precisamos preservar a família. Precisamos preservar os nossos jovens, nossos adolescentes, as nossas crianças. Qual a igreja que nós queremos entregar para os nossos filhos? Por isso eu louvo a Deus pela igreja católica que está se posicionando. Por isso eu louvo a Deus pelas igrejas evangélicas dessa nação que está se posicionando. Por isso eu louvo a Deus pela nossa igreja, pelo Conselho Nacional e Estadual que se posicionou para levantar homens de bem nessa nação, para lutar contra esses absurdos. E foi a determinação do Conselho Nacional e Estadual determinar os nossos representantes. E tu és um profeta dessa região. E entenda. E quando Ezequiel disse assim, chame o profeta, olhe por nós, porque é chegado o momento da grávida gerar uma criança e não a força.
Pastor Teresoto, irmão, precisa de intercessão, precisa de oração. Há uma retaliação do inferno violento. Homens que vêm dessa nação que estão se posicionando para enfrentar uma retaliação violenta, porque o inferno não quer. Entenda, irmãos, estão se levantando o satanismo no nosso país. Pessoas defendendo o homossexualismo. Entenda, eu amo o pecador, mas eu repudio o pecado. O homossexualismo é pecado.